tudo bem? Boa tarde. Bem, professora Tudo bem, Mariana. como vai? Tudo bem? Tudo bom, pessoal? Bem, prazer. Sou Tudo bem, Elaine. Elaine? A senhora consegue ouvir Sim, bem? perfeitamente, Tá perfeitamente. ótimo. Tava travando, mas agora já Deixa não eu tá mais. só, deixa eu só ajustar aqui o som para que eu também possa. Tá. Que a gente possa começar a nossa conversa, né, professora, de um tema uma temática tão importante, sobretudo nesse período de pandemia. E às vezes a gente se pergunta o que fazer com essas nossas emoções que estão abaladas com a nossa quebra de rotina, com essas notícias que a gente, hora ou outra, vê que caiu assim muito bem com a situação em que a gente está vivendo agora, né? Pois é. Acho que a pós-graduação, emocionalmente, ela já é difícil num contexto normal de temperatura e pressão, vamos dizer assim. Em tempos de pandemia, piora muito. Sim. Então, a gente já tem uma quantidade relevante de pessoas, tá? E aí a gente começa, eu vou só marcar o tempo aqui, porque o Instagram, ele automaticamente, com 1 hora, ele ele encerra a live, e aí para não acontecer isso, eu vou tentar encerrar um pouquinho antes para conseguir salvar e deixar o vídeo para posteriores arquivos do nosso programa de mestrado, né? Tá bem. Que é certo? Então vamos lá. Eu vou apresentar a senhora, tá? A todos que estão aí na escuta, assistindo, na verdade, não é nem na escuta. A professora Mariana Arantes. Se eu errar alguma coisa, a senhora me corrija, por favor. Professora Mariana Arantes, doutora em educação, certo? Sim. E diretora do portal de educação emocional, né? Especialista em educação emocional e administração de empresas, não é isso, professora? Isso, eu sou doutora e mestre em educação pela Universidade Federal de Pernambuco e tenho uma especialização em educação emocional e uma outra em gestão de empresas. E de formação, né, de graduação, eu sou jornalista, sou comunicadora social. Olha que então é uma salada mista aí que no final deságua tudo emocionalmente na pós-graduação. Sim, eu sou Elaine Oliveira, certo? Sou do programa da UPE, tá? Eu tenho especialização em psicologia educacional, tá? Tenho uma outra em direito educacional e sou pedagoga, tá? Fui formada também pela Universidade de Pernambuco e voltar a casa para fazer uma satisfação muito grande, tá? Sobre a temática, professora, eu fiquei muito feliz quando recebi o convite. E aí a gente tem aqui algumas ideias, algumas perguntas, porque o tema é tão bom, mas eu queria, antes de passar para a senhora a conversa, né? Eu queria deixar algumas considerações que, às vezes, é até do nosso senso comum falar isso, ou então é uma herança cultural. Quando a gente está em meio a uma situação difícil, aí a gente faz a pergunta assim: você vai agir com a razão ou com a emoção, né? E assim, que coisa. E a gente, às vezes, não percebe que as nossas emoções influenciam a nossa razão e que a gente não é um ser eminentemente apenas racional. Quando a gente diz isso, a gente nega. Isso, acho que a gente cresceu ouvindo isso, às vezes até sem querer, sem até perceber o peso dessa colocação, a gente fica se repetindo, vai agir com a razão ou com a emoção. E tudo isso, né, foi herança, porque durante muito tempo as nossas emoções, as emoções, elas foram concebidas como uma força irracional.
né? E até desagregadora da nossa racionalidade. E hoje, eu não estou dizendo que isso ainda que não existe mais, mas hoje a gente consegue perceber que é justamente o contrário. A razão, ela estimula a nossa cognição. Então, não existe muito dessa história de dizer vai agir com a razão e a emoção. Quando a gente coloca nesse paralelo, parece até que elas são inimigas, né? Quando, na verdade, a gente precisa, como a senhora vai falar, educar essas emoções, a gente precisa aprender a identificar essas nossas emoções, a lidar com elas, né? A utilizar essas emoções ao nosso favor, no sentido motivacional. E hoje, né, eu espero com esse discurso de dizer vai agir com a razão e a emoção, porque hoje a gente vai sair daqui com certeza, né? Com a certeza de que razão, tá, não é inimiga da emoção e a gente não pode negar essas emoções que estão dentro de nós, porque nós não somos apenas seres racionais, nós somos também seres que temos emoções e negar isso não dá, não é, professora? É verdade, Elaine. Olha, eu agradeço muito o convite do PPGE, da UPE, eu aceitei com muito carinho, com muita responsabilidade, porque é um tema que nos toca, né? É o nosso tema de trabalho, de estudo, de pesquisa, e é um momento também muito crítico, né? Para todo mundo, estejamos ou não na pós-graduação, mas na pós-graduação, que já é um ambiente de muita pressão, de muita produtividade, de muitas horas de estudo, e que às vezes a gente fica tentando equilibrar com a vida profissional e com a vida pessoal, requer muito do esforço emocional, racional, físico, mental, espiritual, lógico, e etc. Como você bem colocou, Elaine, não existe essa briga entre razão e emoção. Isso é uma herança da modernidade. Eu estudo essa temática, eu comecei a estudar a temática da educação emocional há uns quase 10 anos, quando eu entrei no mestrado na Federal de Pernambuco. E até então eu também era uma crente desse senso comum de que uma coisa é razão, outra coisa é emoção. Então, assim, olha, tira a emoção de lado, senão você não vai conseguir pensar. A emoção tem que ficar fora da sala de aula. Deixa isso para lá. Porque não é da nossa... Não está ainda entranhado na nossa cultura, por mais que já existam muitos estudos sobre isso, mas a gente não fala ainda tanto quanto deveria, ou tanto para fazer diferença, sobre a nossa integralidade. Eu não sou... O que me define como ser humano? O que me define como ser humano? É ter cabeça, coração? É ter um corpo físico? É ter um coração batendo, um cérebro que pensa? O que me define? Né? É muito mais do que isso. Eu não sou só um ser humano porque eu tenho um corpo físico. Eu tenho mais coisas. Eu tenho um organismo de outras dimensões que também me ajudam a compor biofisiologicamente, psicologicamente, espiritualmente e emocionalmente o que significa ser um ser humano. E aí eu estou falando em termos de composição, que a gente precisa olhar não de uma forma dissociada, mas de uma forma integrada. Então, é o seguinte, eu tenho, como diz o professor Ferdinand Rohr, lá na Universidade Federal de Pernambuco, 5 dimensões, pelo menos, que me ajudam a entender quais são as minhas partes de ser humano. Então, eu tenho uma dimensão material, que é o meu corpo físico, né? Eu consigo pegar bastante, ver por dentro e por fora, braços, pernas, coração, rim, cérebro, etc. Eu tenho uma dimensão sensorial, que também me ajuda a ver e perceber e me comunicar e me conectar com o mundo, que são os meus sentidos. Eu percebo cheiros do mundo, eu escuto sons que estão ao meu redor, eu percebo a superfície das coisas e percebo se são agradáveis ou não.
né? A minha visão me traz muitas informações sobre o belo, que me tocam, inclusive, emocionalmente falando. As minhas emoções também fazem parte da minha constituição enquanto espécie. Por isso que a gente já começa aqui cortando um outro... Emoções são positivas ou negativas. Não tem emoção positiva ou negativa. Existem emoções. As emoções básicas nos ajudaram a sobreviver enquanto espécie. Cientificamente, existe aí uma controvérsia de quantas são e quais são as emoções básicas. Mas a gente vai seguir aqui o que Paul Ekman fala, que é um dos psicólogos que ajudou nos estudos, na contribuição dos estudos das emoções básicas, que são pelo menos 6. Raiva, medo, tristeza, alegria, surpresa e nojo ou desprezo. São emoções que nos ajudaram a sobreviver. Elas têm funções de adaptação, certo? De sobrevivência e de adaptação. Por elas eu vejo o mundo. Então não tem essa história de emoção positiva ou emoção negativa. Mas continuando, além das emoções que também contribuem para a minha visão de mundo, eu também tenho uma dimensão mental. O que eu penso também me ajuda a me comunicar, a me entender, a me mover, a vivenciar as experiências que eu tenho. Para além também da dimensão espiritual, e aí a gente não se restringe aqui à religião, não estamos falando de nenhum dogma, a gente está falando na linguagem, inclusive, do professor Ferdinand Rohr, de coisas que eu, inclusive, tenho dificuldade ou me falta uma linguagem para explicar, mas para as quais eu consigo me comprometer. Por exemplo, a liberdade. Eu posso ser livre, o sentimento de liberdade, mas eu sei perceber se sou livre, eu consigo perceber a minha liberdade ou não. Então a gente começa por esse ponto, desmistificando essa desintegração, corpo, mente, razão, emoção, natureza, cultura, isso tudo está nas discussões, inclusive científicas. Para você ter uma ideia, não tem ainda a emoção. O que é emoção? É um construto, não tem um conceito. É um construto, ou seja, ainda está em muita discussão, há muitas formas de ver a emoção. A gente, na Universidade Federal de Pernambuco, no Núcleo de Educação e Espiritualidade, trabalha com o que a gente chama da emoção vista a partir da integralidade. Ou seja, a gente considera o compartilhamento, a contribuição de muitas áreas do conhecimento, psicologia, neurociência, estudos do comportamento, antropologia, sociologia, estudos meditativos do Oriente e do Ocidente, para entender como a emoção acontece no nosso organismo e como ela influencia os nossos pensamentos, as nossas atitudes e a nossa visão de mundo como um todo. É um assunto que parece muito complexo. E é mesmo, mas olha, na prática é o seguinte, inclusive na pós-graduação, sabe aquele dia que você tem um artigo para entregar, teu orientador está no pé e você faz, meu Deus, esse negócio não sai hoje, a minha mãe me deu uma bronca, eu estou sem grana, eu não estou conseguindo pensar, pronto, é isso. É a emoção interferindo no modo de pensar. Todo esse rodeio para ir direto ao ponto. As emoções têm uma influência direta no nosso modo de sentir, de interpretar as nossas emoções, nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes, independentemente de onde a gente esteja e, inclusive, na pós-graduação. Professora, a senhora tocou num ponto muito interessante, que é também algo que permeia a temática, quando as pessoas dizem que existem emoções boas e emoções ruins, né? E aí, um dos exemplos, não, emoções boas, alegrias, emoções ruins, tristeza, raiva, medo. E aí a gente lembra também o bom. Mas aí, como é que a gente hoje, tá? Não estou falando da educação que recebemos, mas hoje, quando é suficiente, porque quando a gente fala nessa questão da educação emocional, e aí a senhora frisou várias vezes, antes de tudo, a gente conseguir parar, olhar para dentro de si, né? Conhecer as minhas emoções, reconhecer as minhas emoções,
E tem algo que eu converso muito com um amigo, que é psicólogo, que ele diz que a gente precisa respeitar as nossas emoções, respeitar o que a gente construiu até agora. E aí, vez ou outra, nessas postagens aí de Instagram de pandemia, que eu acho que boa parte do mundo, pelo menos num discurso, resolveu praticar a empatia, aí tem a Mulher Maravilha em 2 estágios. Tem ela num dia guerreando, né? E outro dia a Mulher Maravilha tá lá na cama dela. Ela tá acabada. É toda encolhida, acabada. Que você está assim, e tudo bem por isso. E aí é quando a gente chega nessa situação do respeitar as nossas emoções. No entanto, eu só posso respeitar as minhas emoções quando eu olho para dentro de mim, quando eu consigo conhecê-las e reconhecê-las. E ainda falando sobre essa história, não é isso, mas eu preciso olhar para esse sujeito, né? Eu preciso falar também sobre a educação emocional, até porque a educação emocional será otimizadora das produções acadêmicas dele. Exatamente. Eu estou falando... Elaine, se você me... Estou falando... Pode falar, professora. Se você me permite, eu vou contar um pouco rapidamente aqui a minha trajetória de como é que eu entrei na educação emocional, que casa direitinho com isso que você falou. Quem é esse sujeito? Onde é que eu tô? A minha vida cabe no Lattes, ela não cabe? Que Lattes é esse? Como é que eu equilibro todas essas coisas? Eu conto essa história com mais detalhes. Tem um vídeo, a gente fez um TEDx sobre educação, há 2 anos já, praticamente. Tem esse vídeo bem em detalhes no YouTube que eu conto a trajetória, mas eu vou simplificar aqui. Eu sou paulista, como acho que meu sotaque dá para perceber. E sim, em 2000... denuncia. Pois é, né? Mas quando eu chego lá em São Paulo, o pessoal fala assim, nossa, você já está 20 anos no Nordeste, já está com o sotaque super arrastado. Enfim, eu sou jornalista, trabalhava com comunicação, sempre quis ser repórter e tal, e... nisso, eu trabalhei na TV Globo, trabalhei na Band, trabalhei na Record, trabalhei em várias emissoras, em vários locais do país, e foi um tempo muito legal. Até que o jornalismo policial me venceu. Aquela cor o tempo todo, dando notícias sobre morte, sobre assalto, sobre sequestro, aquelas coisas que são muito difíceis de serem digeridas. E eu me vi várias vezes em situações que me abalaram muito emocionalmente, como, por exemplo, ter que entrevistar a mãe de um adolescente morto na hora do velório. Ela nem tinha enterrado o filho e eu estava lá de microfone na mão para conversar com ela. E aquilo me pegou muito e eu já tinha tido depressão por excesso de trabalho no jornalismo, já tinha passado por uma crise de pânico no ano 2000 e eu não queria voltar àquilo. Aquilo me afetou muito profundamente e eu comecei a me sentir mal por estar dando notícia que eu achava que não era informação para ninguém. Por que eu tinha que debater com uma mãe no velório se o filho dela era bandido ou se não era bandido na hora? Passar por cima da dor de uma mãe no velório? Quem se acha no direito de fazer isso? Aquilo começou a me incomodar muito profundamente. E eu resolvi sair do jornalismo. Inclusive, quando eu pedi demissão da emissora que eu trabalhava, eu pedi demissão para ficar realmente desempregada. E aí eu recebi um convite para dar aula e... eu tinha 2 opções, eu ia gostar ou eu ia amar, me apaixonei pela docência, né? Falei, meu Deus, que sensação maravilhosa de estudar e tal, de alunos. Só que eu também comecei a perceber que na docência existiam entraves emocionais de relacionamento entre professores e alunos que me surpreendi muito. Então, assim, professor falando mal de aluno na sala dos professores, aluno falando mal de professor. Um clima que não parecia ser de cooperação, de alegria, de agregação, como deve ser no ambiente universitário, mas muito mais uma rivalidade, ou então até uma sensação de medo. Eu via muitos professores, muitos alunos com medo de professores, e professores também com receio de exercer uma autoridade, uma cooperação, uma autoridade cooperativa ali, não, porque senão eu vou perder o respeito. Eu prefiro ser aquele cara linha dura que manda cala a boca e acabou. E
eu comecei, a partir daí, puxando esse fio da relação entre professores e alunos estava tão tensa. E conheci o meu orientador, o professor Aurélio Lima Ferreira, na Universidade Federal de Pernambuco. Fui ter esse primeiro contato, né, com a pós-graduação stricto sensu, e conversando com ele, ele me disse assim, olha, eu ainda passei um ano como aluna especial para entender um pouco esse universo. Eu não conhecia ninguém direito aqui em Pernambuco, tinha acabado de chegar. E aí ele me disse o seguinte, olha, o problema não está no relacionamento, o problema está que as emoções estão fora da sala de aula. O professor é obrigado a deixar tudo que ele pensa, tudo que ele sente, todo aquele clima, ele é obrigado a manter um clima emocional saudável, mesmo que não tenha sustentação. E o aluno é obrigado a engolir aquele professor, ou engolir os colegas, engolir aquele clima emocional, mesmo que ele não esteja dando conta da própria vida. E só quem já deu aula à noite, numa sexta-feira, ou já assistiu aula numa sexta-feira à noite, sabe o peso que isso tem quando você trabalhou a semana inteira, tem que dar conta de casa, etc. E aí a gente foi se aprofundando nesse estudo da educação emocional. E a gente já fez um levantamento que mostrou o seguinte: as emoções não é nossa culpa. Por que a gente não tem essa educação emocional, inclusive para lidar com crianças, que foi o que você colocou? Não é culpa de ninguém. Isso é um processo histórico que todos nós passamos e que a nossa geração hoje tem essa possibilidade de construir uma educação emocional que seja útil para a formação humana. Eu vou explicar. No processo histórico, na era da modernidade, que trouxe muitos avanços, inclusive as especificidades na ciência, mas o que tinha valor científico? O que a gente conseguia medir, validar, comparar, quantificar, certo? E emoção não dá. É muito difícil você comparar, é muito difícil até descrever. Hoje a gente ainda tem problemas de vocabulário, a gente ainda inclusive fala assim, meu Deus, eu senti um treco que eu não sei nem explicar. Eu não sei o que foi. Eu não sei nem o que foi. A gente fala sobre isso, né? É difícil encontrar, inclusive, uma linguagem. Nos falta vocabulário. Então, o estudo sobre as emoções foi sendo desenvolvido a partir do século XVIII, lá com Darwin, o século XVIII e XIX, com Darwin, foi avançando, mas pegou mais gás, pegou mais 20. E no Brasil, só depois de 1995, só depois dos anos 2000. Ou seja, a gente está começando agora. Então, a gente também tem que, sabe, assim, então, assim, primeiro vamos tirar essa culpa. Ai, meu Deus, eu não sei lidar com o que eu estou sentindo. O que eu faço? Eu afogo o meu orientador, eu tranco esse mestrado, eu tranco o doutorado. O que eu faço? Eu não dou conta. Eu ainda tenho que educar os outros e eu não tenho nem para mim, que isso é uma coisa que acontece muito na docência, né? Assim, os professores têm se perguntado, como assim eu vou ter que dar conta das emoções desse menino? Eu não estudei para isso. Né? E que desafio é esse que estão me colocando, não é a minha praia, etc. Então, a gente tem que pensar a respeito disso. E aí responde um pouco aquela sua pergunta sobre as crianças. Então, eu não tenho para mim, mas eu preciso aprender a ter. Eu preciso lidar com as emoções. Não é para a geração futura, é para a nossa geração. É para o meu bem-estar hoje. Eu questiono muito aquela frase assim, não, vamos construir um país melhor para a geração do futuro. Mas a construção se dá hoje, não é no futuro. Eu planto hoje para colher amanhã. Então, eu preciso entender sobre o meu bem-estar hoje, ter atitudes, educar-me emocionalmente hoje, para que o meu bem-estar seja contínuo. No processo do doutorado, no mestrado a gente investigou essa relação professor-aluno, né, a partir da ótica das emoções. Então a gente, assim, o desconhecimento, as consequências do desconhecimento das emoções, né, da influência das emoções na relação professor-aluno. E aí no doutorado só que a gente conseguiu aprofundar e nós construímos um processo educativo chamado Educação Emocional Integral, que fala aí de como é que nós podemos, na prática,
nos mover nessa questão emocional. Que aí, respondendo aquela sua pergunta sobre as crianças, como é que a gente fala sobre isso para elas, a gente também precisa entender as nossas próprias emoções. Nós todos somos carentes do que a gente chama de uma alfabetização emocional. A gente tem letramento matemático, tem letramento de tecnologia, aprendemos a ler, a escrever, mas nós também precisamos aprender sobre o nosso universo emocional. E precisamos aprender do zero. Então, as primeiras duas questões nessa alfabetização emocional são a apropriação da linguagem. Eu estou vendo uma pergunta aqui, como desenvolver a inteligência emocional? Seguindo esses passos. Eu tenho isso aqui. Pronto, então, seguindo esses passos, eu primeiro preciso me alfabetizar emocionalmente, entender corretamente, o que eu estou sentindo é raiva, o que eu estou sentindo é medo, e isso está mexendo com as minhas ações, e perceber os efeitos da minha emoção no corpo, porque emoção não é só uma coisa na cabeça, não é só uma coisa lá dentro de mim, a emoção sai, ela flui no corpo, ela integra os meus pensamentos e as minhas ações, as minhas atitudes, ela está na minha visão de mundo. Então, basta dar um exemplo muito simples, se eu estou num dia bom, a minha produtividade está em alta, eu vou lá e às vezes eu consigo escrever, esboçar aquele artigo que não saía nunca, rapidinho. Mas se eu não estou bem emocionalmente, por qualquer outra razão, que muitas vezes nem tem a ver com a pós-graduação, eu não consigo produzir. Então, esse é o primeiro passo, a alfabetização emocional. O segundo passo é trabalhar o autoconhecimento. Eu preciso conhecer mais sobre os meus limites e sobre as minhas possibilidades, até para transcendê-las. Eu preciso dedicar momentos para me perguntar como eu estou me sentindo agora e como esses sentimentos estão reverberando nos meus pensamentos e nas minhas atitudes. Por que eu gritei nesse momento e por que eu não gritei? Com criança, que foi a sua pergunta. Quando o dia dos pais foi ruim. Porque às vezes a gente tolera um determinado tipo de comportamento e num outro dia a gente não tolera. Então, às vezes, quando a gente vai... eu sou mãe, quando a gente vai ver por que deu aquele grito e tal, no meu dia, rapaz, poxa, eu tô tão cansada hoje, você tem que fazer isso hoje? Não é a criança, somos nós. Somos nós. Então, a alfabetização emocional, o autoconhecimento. O terceiro passo do processo educativo de educação emocional integral é o autocuidado. A partir do momento que eu percebo a conexão entre sentimentos, pensamentos e ações, eu tenho base para trabalhar esse autocuidado, e é aí que a gente vai falar de promoção de resiliência, de proteção da autonomia, de saber dizer não, inclusive, quando o processo está demasiadamente massacrante para mim, ultrapassando os meus limites, colocando em risco a minha saúde mental e emocional, que foi o que eu fiz, ainda sem ter esse conhecimento teórico, mas que foi o que eu fiz quando eu decidi mudar totalmente a minha carreira. Eu estava adoecendo emocionalmente, eu tive que colocar um limite. E era o meu sonho. É muito difícil fazer isso, mas é necessário para que a gente consiga tomar decisões que favoreçam o nosso bem-estar. Eu preciso proteger, e resiliência e prática de empatia não é uma coisa que a gente distribui, vai me permitir conhecer cognitivamente a opinião de outros autores. Vai, claro, me dar bases para formular a minha própria empatia, mas sem vivência é impossível. Ninguém desenvolve nem educação emocional, nem resiliência, nem empatia, nem solidariedade, se não for por meio de vivências. E o quarto e último passo da educação emocional integral é a tomada de decisão responsável. E aí não só individualmente, mas também coletivamente, percebendo que nós somos emocional integral, a tomada de decisão responsável. E aí não só individualmente, mas também coletivamente, percebendo que nós somos parte do mundo todo, de todo o ecossistema, que nós somos a natureza e que a natureza está em nós e que a humanidade não é algo à parte, como a gente diz assim às vezes. A humanidade não deu certo, a humanidade somos nós.
Professora, tem alguns pontos aqui que eu vou voltar para fazer as perguntas, tá? Mas quando a senhora falou nessa relação do professor em sala de aula, tem algo também que eu recordei, que por muitas vezes acredita-se, nessa visão muito lacônica de se o professor manter uma relação harmônica com o aluno em sala de aula, ele está educando emocionalmente. Isso também é um mito da área, né? Porque apenas a relação apenas é suficiente, porque quando a gente fala nessa questão da educação emocional, e aí a senhora frisou várias vezes, antes de tudo, a gente conseguir parar, olhar para dentro de si, né? Conhecer as minhas emoções, reconhecer as minhas emoções. E tem algo que eu converso muito com um amigo que é psicólogo, que ele diz que a gente precisa respeitar as nossas emoções, respeitar o que a gente construiu até agora. E aí, vez ou outra, nessas postagens aí de Instagram de pandemia, que eu acho que boa parte do mundo, pelo menos num discurso, resolveu praticar a empatia, aí tem a Mulher Maravilha em 2 estágios. Tem ela num dia guerreando, né? E outro dia a Mulher Maravilha tá lá na cama dela. Ela tá acabada. Toda encolhida, acabada. Que você está assim, e tudo bem por isso. E aí é quando a gente chega nessa situação do respeitar as nossas emoções. No entanto, eu só posso respeitar as minhas emoções quando eu olho para dentro de mim, quando eu consigo conhecê-las e reconhecê-las. E ainda falando sobre essa história, que é uma herança cultural, de a gente dizer que existem emoções boas, emoções ruins, é porque talvez a gente confunda muito a emoção com o comportamento que vem dela. Sim, né? E aí a gente... deixa eu só fazer um parênteses. Nesse momento, é super importante a gente pontuar que educação emocional não é docilização, não é um adestramento e não é uma pílula mágica de comportamento para ficar todo mundo quieto. Nem para professor, nem para estudante. É muito importante que se diga isso. A perspectiva que a gente trabalha da integralidade visa a educação emocional para a formação humana, que significa com vistas à humanização, ser quem você é, humanizar-se para si, para o outro, para o bem-estar individual e coletivo, respeitando características, desejos, anseios, traumas, limites e possibilidades, seja do ponto de vista individual ou coletivo. Porque hoje, infelizmente, a gente vê aí já alguns processos que colocam a educação emocional ou prometem o desenvolvimento da inteligência emocional de uma forma rápida, às vezes num curso de final de semana, como se fosse possível curar-se de traumas e ou tornar-se uma pessoa equilibrada só porque você fez uma imersão de 36 horas. Isso não é possível, isso é uma fórmula mágica, é uma falsa promessa. Ou então tratam a educação emocional como um processo de comportamento somente. É para todo mundo ficar quietinho na sala de aula. Eu queria muito que os meus estudantes passassem por um processo de educação emocional, porque assim fica todo mundo mudo, eu vou lá e dou a minha aula e vou embora. Isso não é educação emocional. Não é para isso que a educação emocional, com vistas à formação humana, serve. A educação emocional que a gente trabalha, ela deve nos ajudar, inclusive, a nos conhecer melhor, essa promoção do autoconhecimento, do autocuidado, da autonomia, inclusive para a gente conseguir dizer não a processos negativos que estão ultrapassando o nosso limite. Às vezes na própria pós-graduação, às vezes na própria relação com o sistema ou na própria relação com algum professor, com algum orientador. É um tema polêmico, mas que precisa ser dito. Há relações na pós-graduação e nas universidades que não são saudáveis. E que às vezes a gente precisa... Mas até onde eu vou me submeter? Ou até onde eu vou negociar? Ou como eu vou negociar? Ou como é que eu vou? Se é inevitável, como é que eu vou fazer de uma forma que eu me proteja, que eu não me desfacele nessa relação e não saia da pós-graduação que deveria
agregar valor, conhecimento, alegria, felicidade com isso e saia totalmente acabado. Isso precisa ser dito. A educação emocional pode ajudar nesse processo para estudantes e para professores. Professora, e aí tem alguns questionamentos aqui, tá? Eu já vou começar a passar para a senhora, porque aí a gente conduz a conversa. Um dos questionamentos, me permita olhar aqui no celular, porque foi enviado para o WhatsApp, mas é o seguinte, tá? Como manter o foco na escrita da nossa dissertação nesse momento tão difícil, tá? E de tantas incertezas, certo? Uma outra situação, e aqui foram dos participantes da live, mas a primeira pergunta a senhora já respondeu, que foi como desenvolver a inteligência emocional. E é bom que fique muito claro que não é algo que a gente começa agora. Quando a gente pensa assim, eu não consigo, aquela frase que a gente falou no início, né? Eu senti alguma coisa que eu não sei o que foi, então eu não estou conseguindo reconhecer essas minhas emoções, né? E fazer aí essa questão, eu preciso perceber se a emoção ruim não existe, mas esse meu comportamento, tá? O que é que esse meu comportamento está me mostrando? E aí, muitas vezes, quando a gente fala sobre essa inteligência emocional, seria eu me conhecer, e não é só o conhecer para o autocontrole, para as minhas relações intrapessoais, mas isso impacta diretamente nas minhas relações interpessoais também. E aí, quando eu começo a entender e reconhecer a emoção do outro, é que eu consigo praticar essa tal empatia que hoje, nessa pandemia, acho que foi a palavra que ficou mais na moda, foi empatia. Mas será que o outro está praticando essa empatia mesmo? Eu só posso praticar essa empatia se eu também me autoconhecer, né? E aí tem uma outra questão que foi dita no início da live, um questionamento que ficou aqui, se não seria interessante, e aí a gente sabe que é interessante, mas o porquê não? Até hoje, não foi incluída uma disciplina de educação emocional nas universidades. Ai, gente, tá? Eu posso começar? Essa é uma luta, viu? Essa é uma luta. A gente, inclusive, na UFPE, através do Núcleo de Educação e Espiritualidade, a gente já deu um projeto, já teve primeiro, depois virou uma disciplina eletiva que foi ofertada no ano passado, tinha sido ofertada esse ano, mas como ela precisa ser presencial, enfim, no contexto da pandemia, ela não está acontecendo, mas no próprio portal Educação Emocional a gente tem compartilhado informações que contribuem para esse processo e a gente trabalha para que isso torne política pública. Inclusive, o portal Educação Emocional que eu fundei e dirijo hoje é uma instituição que surgiu dentro da pós-graduação, surgiu a partir da minha educação emocional, da minha ressignificação com a minha carreira, com o mercado de trabalho, do meu olhar com a docência, uma professora apaixonada, mas também muito preocupada com as relações na sala de aula, com o adoecimento de alunos e de professores. Então, hoje, no portal Educação Emocional, a gente atua em escolas, em universidades, em pequenos grupos e já também, inclusive, dentro de empresas, para toda a comunidade escolar, desde a gestão, passando pelo apoio técnico, pelos professores, pelos coordenadores, pelos familiares, para de educação emocional, sem a história da varinha mágica dos 10 passos para a felicidade, mas para a varinha. A gente tem feito, inclusive, isso de várias formas, de acordo com a disponibilização do tempo da instituição. Mas hoje ainda não é política pública, né? Mas a gente já tem hoje subsídio, conhecimento, experiência, vivência e apoio para oferecer cursos de extensão, mini-cursos, palestras, e nós fazemos muito isso pelo portal Educação Emocional. Inclusive, estamos incubados até no Porto Social, através do programa de apoio emocional ao educador de escola pública, porque o que a gente quer, a gente trabalha hoje para que a educação emocional entre de fato na formação docente. Porque quando o docente, eu não posso pedir hoje, inclusive, para o docente cuidar
da formação emocional do aluno, aí, de acordo com a nova BNCC, se ele não tem isso nem na própria formação. Se ele está adoecido, com esgotamento físico, mental, estressado, se ele está assim, como é que ele vai cuidar do outro? Então, essa é uma luta muito grande. E aí cai na segunda pergunta, respondendo de trás para frente, no segundo comentário, na questão da empatia. Uhum. Empatia não é um ditado. Empatia é mudar as cores da sala. Vai ficar tudo muito mais bonito. O ambiente favorece? Sim. É importante? Com certeza. Mas não é só isso. Se o docente não passa por um processo de educação emocional, fica muito difícil promover a empatia na sala de aula, estimular a empatia entre os estudantes de uma forma que não seja aí meramente tecnicista. Olha, pessoal, vamos lá agora trocar, vamos andar com o sapato do outro para você ver como às vezes andar com o sapato mais apertado é muito difícil. Aperta dói. Não é só isso, né? E a outra questão sobre a educação emocional, sobre a pós-graduação, como manter o foco na escrita. A primeira coisa minha gente, pelo amor de Deus, hein? Pós-graduação é um passo importantíssimo na carreira, mas não é tudo. A nossa carreira acadêmica, a nossa pós-graduação, não é a fatia toda da pizza. É uma fatia da pizza, mas a gente tem vida pessoal, a gente tem vida, às vezes tem uma atividade de lazer que é muito importante, às vezes a minha vida profissional nem combina ou está descolada neste momento da pós-graduação. Eu periquito, sou neta, sou filha, tem uma outra dimensão que eu também preciso dar conta. Então, assim, para manter o foco na escrita, em primeiro lugar, eu preciso perceber que eu preciso estar bem em todas as esferas, porque se eu só ficar na pós-graduação, que eu sei que ela exige muito, eu posso acabar adoecendo emocionalmente, e aí mesmo que eu dedique todo o tempo do mundo, a minha escrita não sai. Então, em primeiro lugar, trate de equilibrar isso. E se você tem 2 horas por dia, 1 hora por dia nesse contexto da pandemia, meia hora, foque, determine-se, trace pequenas metas, ao invés de uma meta imensa, não, eu tenho que sair com a tese, com a dissertação pronta agora. Não tem. Pequenas metas por dia, leia uma página, 10 páginas, faça uma resenha, organize-se pessoalmente, esteja seguro pessoalmente, dê conta da sua saúde, da saúde da sua família, da saúde das pessoas que importam para você, coisas que estão ao seu alcance, e trace pequenas metas de escrita. Eu acho que é um bom caminho. E não esqueça de incluir como você está. Coisa que eu aprendi, viu, Elaine? Foi o professor Aurino que me disse quando eu ainda era aluna especial em 2000 e pouco. Ele me disse o seguinte, eu nunca mais esqueci disso. Primeiro, escolha um tema, você vai entrar na pós-graduação, então escolha um tema que você tenha tesão, com o perdão da palavra, mas não tem outro, que é esse mesmo. Sinta paixão. Mas é verdade. Você vai estudar. Porque isso vai te consumir de uma maneira que, se você não for completamente apaixonado, você vai achar extremamente massacrante todos os processos que vêm junto com a pós-graduação. E o outro e esse eu aprendi na prática, a gente acaba atraindo aquilo que a gente estuda. Então, eu posso dizer assim, que a educação emocional, eu nunca tive tantos desafios pessoais e profissionais para lidar emocionalmente desde que eu me apaixonei e desenvolvi a categoria da educação emocional. Viu? Parece brincadeira, mas é fato. Existem outros questionamentos dos alunos, mas agora seria um questionamento meu,